Amém. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Quem escreveu esse estudo foi o pastor Rodrigo Deodato, que é o nosso coordenador das nossas congregações na região de Pittsburgh, na Pensilvânia, não é? Ele coordena ali em Pittsburgh a congregação de Cleveland, a congregação de Columbus, Ohio, e a congregação de Pittsburgh, tá? Naquela região ali dele. Tem servido a Deus ali já por alguns anos, não é? E ele começa dizendo que é uma delícia, né, irmãos, nós falarmos sobre Jesus, né? A igreja gosta de falar de Jesus, não é verdade? Né? A esposa apaixonada gosta de falar do marido, não é verdade? Ah, meu marido é uma benção, meu marido, não é? Não é verdade? Meu marido, ele é tudo pra mim, meu marido, nossa, é o homem da minha vida, não é verdade? É verdade, não é? A mulher apaixonada gosta, principalmente a noiva, não é? A noiva gosta de falar do noivo, não é verdade? Ela gosta de lembrar das palavras dele, de quem ele é, de como ele é, não é? Ela gosta de se lembrar dele, não é verdade? E essa tem sido uma preocupação do Ministério do Belém, não é? Que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido bem como toda a sua obra. Nossa maior urgência é para que todos os cristãos estejam preparados para responder, em primeiro lugar, quem é Jesus? Em segundo lugar, o que foi que ele fez? Não é? Qual foi a obra do Senhor na terra? Todo cristão verdadeiro precisa saber a respeito de Cristo e conhecer a sua obra na terra. Mas além disso, desfrutar. Irmão, eu tenho conhecido, eu nunca na minha vida antes, no alto dos meus 39 anos, eu nunca antes conheci uma época da vida onde os crentes andassem tão tristes. As pessoas tão amarguradas, irmão, chateadas com a vida, não é? Não é que agora nós temos mais problemas do que na década de 90. Não, senhores. Não é verdade? Você vai dizer para mim que é mais difícil acesso à saúde hoje do que era na década de 90. Você vai dizer para mim que é mais difícil acesso hoje à condição financeira do que era na década de 80, 90, 70. Não é. Não é. Hoje nós desfrutamos de luxos que para os nossos pais. Não é verdade? Eu conheço famílias aqui que na casa tem um carro para cada um. Não é? E não é porque isso é um luxo, não. É porque é uma necessidade. Olha, por exemplo, nós aqui como imigrantes, eu estou falando aqui tanto nós quanto você que está ouvindo aqui essa mensagem, não é? Como mudou a nossa condição de transporte público, não é? Quem pegou aqui o 54 para descer a avenida, não é? Alguém aqui hoje pegou ônibus? Alguém hoje aqui teve que acordar de manhã e romper aí 2 horas de metrô, mais 45 minutos de ônibus para chegar no trabalho? Não é verdade? E se você fez isso hoje, parabéns, você é um guerreiro, não é? Mas você sabe que mesmo ainda pegando transporte público, a vida ainda está melhor do que era. O transporte público hoje é melhor do que era. Não é? Por que nós estamos tristes então? Você sabe, eu gosto de me lembrar dos momentos mais bonitos dos evangelhos. Eu gosto de um irmão americano, Dr. Ravi, ele falava assim, se eu pudesse reviver um momento na história dos evangelhos, eu queria reviver esse momento. E eu falei, eu também gostaria de reviver esse momento. Os discípulos no caminho de Emaús. Não é? Você já pensou a aula que Jesus deu para aqueles homens? E discorrendo as escrituras, não é? Na lei, nos profetas e nos salmos, explicou para eles tudo o que havia do Cristo padecer. Mas o que é interessante é que eles estavam na manhã da ressurreição. Aquela ali era a manhã da ressurreição, era domingo de manhã. E eles estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. Porque eles colocaram no coração aquele velho ditado, o pastor gosta sempre de citar ele, vamos voltar para a lavoura, não é? Deu errado, nós ficamos esperando
esse tal de Jesus e tal, e eles vinham conversando entre eles, e Jesus se aproximando, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. E aí Jesus faz aquilo que eu gosto demais, né? As perguntas de Jesus, né? Jesus começa a falar assim para ele: que palavras são essas que trocais entre vós, e por que estáis tristes? Que palavras são essas que trocais entre vós, e por que estáis tristes? Sabe o que Jesus podia ter dito? Ele podia ter feito uma afirmação: olha, vós estáis tristes por causa das palavras que trocais entre vós. Porque é daquilo que vocês estão falando. Mas Jesus faz uma pergunta para eles abrirem o coração. E Jesus podia fazer essa pergunta para nós hoje: que palavras são essas que trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? E aí eles têm, não é, no português mais polido, a cara de pau. No português mais despachado, né, uma palavra que a gente fala no Brasil, a pachorra. De olhar para Jesus e falar assim: és tu peregrino em Israel e não sabe das coisas que nela tem passado? Aí Jesus pergunta: que coisas? A respeito de Jesus, o Nazareno, né? Homem, varão profeta, não é? Que operou muitos sinais. Nós esperávamos que ele, o Cristo, fosse remir a Israel. Mas ele foi morto. E agora já é no terceiro dia e nada aconteceu. E aí ele pega e faz uma introdução, porque é justamente aqui o ponto que eu quero falar. É exatamente esse o pivot point, é o ponto agudo da situação. Eles olham para Jesus, falam que a expectativa deles que foi quebrada, e dizem assim: é bem verdade que alguns foram até o sepulcro nessa manhã e diz que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Olha o comentário dele. É verdade que alguns foram lá hoje cedo, que perceberam que a obra que ele disse que ia fazer aconteceu, mas nós não estamos sentindo as coisas. Nós não estamos tendo a sensação de que isso é uma verdade. Irmãos, é o retrato do crente do século 21. Ele consegue explicar a fé dele com razão. Ele sabe de apologética. Ele entende sobre a questão das doutrinas bíblicas. Ele sabe explicar como é que a Bíblia veio a acontecer. Ele sabe entrar hoje num site com o ChatGPT e tirar uma cópia de uma doutrina sadia, inclusive, no modelo que ele vai na igreja. Ele fala: eu quero que você me diz o que a Assembleia de Deus diz sobre isso. E o ChatGPT vai dizer para ele que a Assembleia de Deus, como é que ela prega aquilo. Ele vai entender. Só que a experiência com o Jesus que vem em carne não está mais lá. E é isso que faz a diferença. Essa é a grande realidade daquilo que nós estamos falando nessa noite aqui, nesse estudo tão rápido. A obra de Jesus na terra, ela não começa e termina nos evangelhos, ela continua na minha vida. Ela está na minha vida. A minha vida é parte da obra de Jesus na terra. Em dois aspectos: aquilo que ele fez por mim e aquilo que eu faço em nome dele. Não apenas aquilo que eu recebo, mas aquilo que eu sou usado por Deus para fazer. O que é necessário saber a respeito de Cristo, não é? Conhecer a respeito de Cristo não significa necessariamente conhecer a respeito da sua obra. Vivemos em dias que a tecnologia, estratégias, filosofias, ferramentas têm se modernizado e as atrações têm se multiplicado, trazendo grande risco para os púlpitos das igrejas, tirando o primordial, a mensagem de Cristo da sua obra. Hoje, coaches, influencers, palestrantes motivacionais lotam teatros, estádios, com a mensagem bonita. Suas palavras vêm acompanhadas de muito treinamento e carregadas de muita psicologia. Essa é para você que eu falei essa semana, viu? Se você assistir esse vídeo. Você não vai assistir, você só assiste o coach, não é? Você não vai parar para assistir esse vídeo, posso até falar. O camarada postou no Instagram dele, eu falei com ele: eu nunca vi Deus mandar ninguém voltar para trás.
porque ele falou para Abraão sair da terra e nunca mais mandou voltar para trás. Irmão, esse camarada não lê Bíblia. Quantas vezes na palavra de Deus, Deus mandou o povo voltar? Só que o que ele quer dizer com isso? Ele quer motivar você sobre um falso subterfúgio bíblico, a você não olhar para aquilo que ficou para trás, no sentido de não se importar se ficou gente para trás, se ficou história para trás, de que a sua vida é para frente. E você tem que ignorar pessoas, você tem que ignorar momentos. José olhou para trás, José voltou para trás, na memória, para perdoar os irmãos. Abraão voltou para trás, Abraão entrou na terra prometida, não voltou para Ur dos Caldeus, mas voltou do Egito para voltar para a terra onde Deus mandou ele. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque hoje a gente está cheio de tecnologia, a gente abraça aquilo que é bonito. Nós abraçamos aquilo que é bonito para nós. Aquilo que fez a gente se emocionar, mesmo que seja longe da verdade. Só para cumprir, só para tapar aquele buraco emocional temporariamente. Até que você, naquele tapume que você colocou embaixo, você pisa lá de novo achando que é denso e ele afunda. Tem gente que usa um carpete para tapar um buraco. Vou usar um carpete bonito aqui, um tapete bonito, para tapar esse buraco que vai da minha sala. Senta lá, passa por cima do carpete para você ver o que acontece. Afunda você ou o carpete. Não tem sustentação na realidade das coisas. Não tem. Então conhecer a respeito de Cristo faz toda a diferença, não é? A mensagem da cruz e da vida eterna não são mensagens atraentes para alguns, pois essas palavras são a muitos como radicais. Exige renúncia, né? A pessoa tem que contar, eu sou um pecador, salvo pela graça. Exige olhar no espelho e falar assim, não, eu estou errado, eu acordei errado, quem sabe da vida hoje o Senhor, Jesus, me ajuda, me ajuda a viver, me ajuda a ser pai, me ajuda a ser marido, me ajuda a ser funcionário, me ajuda a ser patrão, me ajuda a ser amigo, me ajuda, eu não sei fazer, me ajuda. Exige renúncia, exige olhar para a palavra de Deus e pedir auxílio do Senhor. Tem uma oração que eu sempre repito nas minhas orações: Senhor, nós somos desesperadamente necessitados do Senhor. A nossa situação é desesperadora. Se eu acordar de manhã e pensar naquilo que está na minha vida, é desesperador. O que eu preciso? Eu preciso da graça de Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso do conhecimento de Jesus todos os dias da minha vida. Eu preciso da clara e evidente presença de Deus no meu dia a dia. Eu preciso. Não é? Esses pseudos ensinadores apresentam Jesus Cristo superficialmente. É o maior líder da história. Amém, é verdade. Jesus é o maior líder da história, já teve na história, não é? Um grande professor, eu não diria o grande, eu diria simplesmente o professor, não é? Jesus ensinava calado, é verdade? O maior psicólogo que já existiu, com certeza ninguém conhecia mais de coração e de mente do que Jesus, não é? Porém, isso é tudo caricatura. Isso é tudo uma caricatura de Jesus. Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, ele fala assim, olha Timóteo, essa aqui que eu vou falar agora é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O que Paulo está dizendo? Timóteo, o dia que você tiver sem mensagem, meu amigo, meu filho, não é? Você pode pregar isso aqui. Mas o dia que você tiver uma mensagem, pregue isso aqui também. Se você for num velório, Timóteo, pregue isso aqui. Se você for num casamento, pregue isso aqui, Timóteo. Se você tiver um culto evangelístico, pregue isso aqui. Mas se você tiver num culto de doutrina, pregue isso aqui também. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. That's it. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele continua, dos quais eu sou o principal. Não é? Ele está falando simplesmente que ele é o pior dos pecadores. Ele está falando primeiro, que da minha vida conheço eu,
e eu sei da minha necessidade de Jesus. E segundo, que eu quero ser o primeiro a entrar nisso aí. Eu quero ser o primeiro a desfrutar dessa verdade. Note que alguns ensinos que divergem do real ensino bíblico procuram esconder ou minimizar o pecado da queda do homem. Querem fazer-nos entender e acreditar que o homem não precisa de um Messias, não precisa de um Cristo. Não é? Ô meu amigo, não é tudo que Deus tem que fazer na sua vida, não. Eu sei onde Ele quer passar. Mas ele se esquece, irmão, depois do que Deus fez na sua vida, agora você tem que andar também para frente, se lembrando disso. Ele fala como se não é tudo que Deus tivesse que fazer, como se tivesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer por nós mesmos. Nós podemos fazer em nós mesmos, após o conhecimento da verdade de Deus. Não antes. O homem antes disso não pode fazer nada por si mesmo. Não é? Que não há necessidade de cruz. Deus ama você do jeito que você é. É verdade. Só que Ele morreu para você não continuar desse jeito. Jesus te ama tanto, do jeito que você é, que Ele morreu por você para você não continuar desse jeito que você é. A salvação vem justamente para nos dar uma porta de acesso para que a nossa vida fosse transformada nele. Não é? Jesus te ama tanto que Ele se entregou por você, para que você não fosse mais assim. Você fosse uma nova criatura, um novo nascimento, uma nova pessoa. Que saber sobre a obra de Cristo é coisa desnecessária. Irmão, eu sei, mas nós vamos lá para a igreja, porque lá o pessoal é muito legal, muito amigo. Nós temos muitos amigos lá na igreja, é uma família muito abençoada, né? Só falta cantar aquela música do brasileiro lá, essa família é muito unida, né? Brigam por qualquer razão, mas sempre acaba pedindo perdão, não é? Irmão, nós somos uma família porque nós somos adotados em Cristo. Glória a Deus. É por isso que nós somos uma família. Senão não teríamos condição de ser uma família. Como é que gente tão diferente assim vai se unir no mesmo lugar? Só tem um jeito. Se nós todos nos unimos debaixo do mesmo sangue, do sangue de Jesus. Glória a Deus. A obra de Cristo é necessária, irmão. O nosso culto, sim, o nosso culto aqui, ele acontece por causa de Jesus. A principal mensagem desse púlpito é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Me incomoda, não é? Quando o pregador passa muito tempo sem falar de Jesus na mensagem dele, me incomoda, não é? E fala de um assunto, e fala de outro, e fala de outro, e fala de outro, mas não fala de Jesus, não é? Não, aqui, obrigado. Aqui tem que entender que nós estamos construindo uma mensagem, né? Irmão, nós temos um pregador aqui na igreja, não é? Que o Espírito de Deus usa muito ele. E eu sempre gosto de lembrar disso, presbítero Raul. Eu nunca vi um presbítero Raudinei ministrando uma palavra que ele não falasse do Evangelho. Eu estou aqui há 5 anos. Todas as vezes que esse homem tem uma oportunidade, ele fala de Jesus. E eu não vejo necessidade de falar de outra coisa, by the way, não é? Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente quer falar uma palavra, ministrar uma palavra que vai trazer aquela emoção para a pessoa, não é? Que ela vai ser afagada porque ela passou uma semana difícil, porque ela ouviu desaforo, porque ela foi afrontada, porque ela está com a família lá longe, do outro lado do mundo, porque ela está passando por um sufoco. E tudo isso é uma preocupação do pregador, claro que é. Só que o pregador está preocupado com coisa que não tem nada a ver com ele, porque ele é o mensageiro, a mensagem não é dele, é de Deus. Verdade. E sabe, isso parece até infantil e menino da minha parte falar um negócio desse, não é? Mas a realidade é que o tempo vai passando e a gente vai ficando muito intelectual, muito sábio, muita experiência, e se esquece do básico. É bem verdade que nós ouvimos que alguns aí já experimentaram desse Jesus, mas nós não vimos. Por quê? Porque a experiência, a expectativa, o que nós vimos, não é? Nós tínhamos aí todo um enredo programado, e aí não funciona. E aí se perde. E aí de novo começa a escalar as coisas de uma maneira
que não conclui aquilo que é necessário para que nós estejamos unidos dentro do mesmo propósito. Afaste a realidade do pecado e você... Olha o que o MacArthur falou, né? O irmão John MacArthur foi um dos grandes pastores americanos que teve aqui no século XX, não é? Uma pessoa muito polêmica, principalmente para o mundo pentecostal. Mas era um homem que amava Jesus. Ele falava assim: afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará a obra de Cristo ou o plano da salvação. Se o homem não é corrupto na sua essência, por que Jesus morreu por ele? Se o homem não está corrompido até a sua essência, não está, na essência dele não é corrupto, mas se ele não está corrompido até a sua essência, por que Jesus morreu por ele? Ele podia então dar um jeito de melhorar, ué. É porque não tem jeito de melhorar sem a pessoa maravilhosa de Jesus. O apóstolo Paulo afirma: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para o mundo que está morrendo, irmão, falar de Jesus, com o preço da gasolina, o preço que está, não é? Com o governo federal vindo atrás dos imigrantes do jeito que está, com as pessoas tendo os seus sonhos sendo desafiados todos os dias de não acontecer, por causa dos grandes desafios que você tem para morar em qualquer lugar do mundo hoje. Não fica achando que somos nós aqui que estamos passando dificuldade, não. Você vai de manhã na reunião de obreiro na quinta-feira, você precisa de ver os pedidos de oração dos nossos companheiros ao redor do mundo. Difíceis. A imigração está pegando na Suíça. A imigração está pegando na Inglaterra. A imigração... na Inglaterra, irmão, as coisas que eu ouvi esses dias atrás sobre a imigração na Inglaterra. A imigração na Itália está pegando, irmão. Não é? Em todo lugar que você for. Na Austrália, a dificuldade que é para ficar na Austrália, irmão, pelo amor de Deus. Não é só aqui, não. No Brasil, a imigração está pegando no Brasil. É mais difícil um imigrante se legalizar no Brasil do que na América. Mas disso a gente... como é que a gente fala? Isso a Globo não mostra, né? Dificuldade está em todo lugar, irmão. Só que quando a gente fala da cruz, do evangelho, da salvação, pastor, que loucura, com tanto de problema que tem. Não, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Ela é loucura para os que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus, para a salvação daquele que quer. Aleluia, glória a Deus. Para nós é aquilo, não é? A melhor coisa que eu já fiz, né? Em toda a minha vida salvou-me por um triz. Foi isso que o irmão cantava, não é? Ele começa a falar das decisões dele e fala assim: mas a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Foi receber Jesus como meu Salvador. Paulo ainda continua para a igreja de Coríntios, no capítulo 15, não é? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente olhando para Jesus, irmão, por causa das coisas dessa vida. Um dia, um pregador, não é? Eu sou bom de guardar essas coisas, irmão. Ele falou assim: o trabalho que Jesus teve para que você fosse salvo é para você ter coisa nessa vida ou na próxima? É para você ter acesso à próxima, né? Se Jesus te dá as coisas tudo aqui nessa vida, valeu a pena? Você troca as coisas eternas pelas coisas aqui dessa vida? Você vai falar assim: eu não troco. Mas você vive trocando. Eu não troco as coisas eternas pelas coisas, mas você vive trocando. Não é? Quando você troca a presença de Deus pelas coisas da terra, você troca aquilo que é eterno pelo efêmero. Mas aí Paulo está falando assim: se a sua expectativa está aqui, nessa realidade, nesse tempo, você perdeu tempo. Está ruim para você. Por quê? Porque você nem se entrega às coisas do mundo, para você viver as coisas que você quer. Você fica cerceando a sua vida para ter uma vida religiosa, e aí você não desfruta nem da coisa do mundo,
E por fim, você vai perder a vida eterna porque você não se conectou a Cristo. Você está ruim, tá miserável a sua vida. Está ruim mesmo. Agora, se você está olhando para o porvir, para as coisas que Deus tem, aí ela valeu a pena, não é? Então, a obra de Cristo na terra, eu não quero me demorar muito nessa parte, porque tem uma parte a seguir que está indo me falar desse assunto, mas é mais contundente para nós. Precisamos entender quem é Jesus, o Cristo. Esse nome designa a pessoa e a existência do Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando ele é invocado como Senhor, Redentor e Salvador, esse é o nome íntimo e pessoal de Cristo. Jesus Cristo, seu nome completo, onde temos o seu título, Cristo, ungido, escolhido, no original grego. Christos equivale ao termo hebraico de Meshiach, ou Messias, Salvador, Redentor, consagrado por Deus. Esse achou primeiro, João 1,41, não é? Simão falou isso para o seu irmão, não é? Achamos o Messias, achamos o escolhido. Também necessitamos sempre de nos lembrar onde é a eternidade de Cristo e jamais devemos limitar Jesus ao tempo e à história. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Note que a doutrina é clara em toda a Escritura. O próprio Cristo fala da sua glória e do seu relacionamento com o Pai. João 17, versículo 5, na oração sacerdotal de Jesus, ele pede ao Senhor: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha a declaração de Jesus, da sua natureza, da sua pessoa, não é? Jesus falou que era antes de Abraão existisse. Disse Jesus, João 8,58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse título que Jesus toma para ele, não é? É o mesmo título que Moisés ouviu no deserto. Eu sou o que sou. Cristo é eterno, mas não somente isso. Ele é o Pai da eternidade. Não é aqui mais alguns textos, principalmente Miqueias 5:2. Tu, Belém Efrata, embora seja pequenas entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cuja origem são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Hebreus 13:8, o texto mais forte sobre a natureza de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é? Esses temas falam para nós sobre a natureza verdadeira de Jesus. Essa mistura, esse mixture, essa perfeita harmonia entre 100% homem, 100% Deus. Eu acho interessante esse último texto que a gente leu aqui, antes de nós irmos para a próxima parte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é um tema que nós vamos falar um pouquinho sobre a festa da nossa igreja, na festa da nossa igreja hoje, esse ano na Flórida, em maio, sobre a questão da igreja ser relevante. Sabe por que a igreja é relevante hoje? Porque a igreja precisa ser relevante hoje? Porque Jesus é o mesmo. Jesus não é um homem do século I. Jesus não é aquela pessoa. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus nos fala que isso nos deixa entender que Jesus entende a gente hoje. Jesus entende o homem moderno. Aliás, o homem moderno está muito aquém daquilo que Jesus consegue entender, porque ele entende o homem amanhã já. Você acha que Jesus está... rapaz, esse negócio de iPhone... Você acha que Jesus ia ter dificuldade para mexer no iPad? Não, isso aqui é muito moderno para mim. Bonhoeffer, que foi um dos pastores que lutou contra o nazismo, ele falava assim: Jesus é nosso contemporâneo. Sabe o que ele queria dizer? É que Jesus não estava olhando para a Alemanha nazista e estava puzzled, estava com a mente dele embaralhada. Ué, como é que isso aconteceu? Não. Ele não estava olhando para as atrocidades que Hitler estava fazendo e estava desapercebido, como se ele estivesse com a cabeça dele em outro lugar. Não, ele entendia perfeitamente o momento que ele estava vivendo. O que eu estou querendo dizer com isso? É que Jesus entende perfeitamente o momento que nós estamos vivendo. Ele é nosso contemporâneo. Jesus entende o trânsito de Los Angeles, viu?
Não é? Jesus entende os nossos desafios aqui para alugar uma casa. Viu? Ele sabe como é que é. Jesus sabe a dificuldade que a gente tem para viver o nosso dia a dia, para colocar certas coisas no lugar. Jesus entende as nossas preocupações com a alimentação. Ele é nosso contemporâneo, ele sabe o que nós estamos passando. E aí a gente entra justamente nisso da humanidade de Cristo. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada para nós. Que a gente olha para a pessoa de Jesus, olha para o ministério terreno de Jesus e fala, não, claro, ele era Deus. Fazer as coisas que ele fez andar do jeito que ele andou, claro, ele era Deus. Para ele é fácil. Para ele era só instalar de dedo. Para ele era só chegar na beira de um barco e falar assim, mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Era só fazer isso aí. Para eles era fácil. Era só impor as mãos para os enfermos e curar eles. Era fácil. Era só chamar Lázaro para fora. Para Jesus era fácil. Acho que foi a primeira vez assim que eu recebi um impacto de Deus para mim pregar alguma coisa. Não é? Para mim, aquilo ali, eu fiquei meditando anos daquilo ali, até um dia que Deus me deu uma mensagem naquela passagem. Marcos capítulo número 1, acho que por volta do versículo 40. Diz que um leproso chegou na frente de Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser eu posso ser limpo. E se ajoelhou na frente dele. Se o Senhor quiser eu posso ser limpo. E se ajoelhou já na frente de Jesus. Aí Jesus olhou para o leproso e falou assim, quero ser limpo. E na mesma hora eu fui limpo. Não é? Simples, não é? Quero ser limpo. E na mesma hora eu fui limpo. Aí ele falou assim, meu Deus do céu. Isso é o poder da divindade, Jesus. Não. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é um homem comum, normal, cheio do Espírito Santo de Deus, que pela autoridade de Deus na sua vida fez milagres. Isso me... Por quê? Porque ele disse que nós faríamos obras maiores. Não é a minha prepotência que diz para mim que eu vou fazer milagre maior do que Jesus. Não é a minha arrogância pastoral, a minha infantilidade ministerial, a minha meninice, que me diz que eu posso fazer obras maiores do que Jesus. Não, foi ele quem me disse isso. Foi ele que falou para mim, na palavra dele, que se eu cresce nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correriam do meu interior. Foi ele que me disse. Foi ele que me disse, foi a palavra dele que me diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para fazer as obras. É a Bíblia que me diz isso. E aí vem o nosso choque de entendermos de verdade, aplicarmos na nossa vida que Jesus é um homem. Ele viveu como homem, ele andou como homem. Quando Paulo está falando para Timóteo sobre a salvação daquilo que interessa a Deus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo número 5, que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Não é? O conhecimento de Jesus Cristo, o homem. Que a salvação para nós vem através de um homem perfeito. A pessoa de Jesus. Jesus Cristo humanizou-se para aniquilar o que detinha o império da morte, o diabo. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Dr. Ravi, ele gostava de falar um negócio que toda vez que ele dizia aquilo me emocionava muito, né? Jesus não venceu o sofrimento evitando o sofrimento. Ele venceu o sofrimento através do sofrimento. Ele não venceu a morte evitando a morte. Ele venceu a morte através da morte. Para que nós tivéssemos vida, ele enfrentou a morte. Ele experimentou a morte. Para que eu e você fôssemos salvos. E para mim esse aqui é o textuário do Paulo para essas coisas.
Esse triunfo de Cristo sobre o inimigo anulou a cédula que era contra nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Isso aqui é demais, irmão. Por quê? Porque a cédula era contra nós, o invoice, a dívida era contra nós nas próprias ordenanças que ele deu. A ordem de não pecar era de Deus. A cédula era contra nós na ordem dele, na lei dele. Nós tínhamos uma dívida com ele, mas ele rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, era uma dívida que nós tínhamos contra nós e era contra nós. E ele não só rasgou, mas ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Falou assim, essa dívida aqui, ó, tá aqui, ó. Pá! Sabe as 99 teses que Lutero, não é, pregou na porta de Winterthur, lá na Alemanha? Pois é, Jesus não fez isso. Jesus pegou toda a lista de pecado minha e sua e cravou na cruz com sangue. E aspergiu sangue sobre ele, não é? As nossas dívidas, os nossos pecados. E aqui é demais. E despojando os principados e potestades. Sabe o que é despojo? É ir pegando aquilo que eles tinham de valor. Agora ele foi lá na morte, tirou da morte. Ele foi lá no inferno e tirou do inferno. Foi lá no diabo e tirou do diabo. Tudo que eles tinham, que eles consideravam de um valor muito grande. Ele foi pegando tudo aquilo, arrancando aquilo. E os expôs publicamente. Olha aqui a vergonha da morte. Isso aqui deixa Pedro num êxtase tão grande no dia de Pentecostes, que ele pega e fala assim: e vocês mataram ele pela mão dos romanos, mas a morte não pode detê-lo, posta as ânsias da morte. Já pensou? A morte com ânsia, tentando segurar Jesus, aquele desespero, aquela ansiedade da morte. Meu Deus do céu, como é que esse homem está voltando? Posta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse detido por ela. Essa é a expressão de Pedro. Posta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse detida por ela. A morte tentando, sabe, eu fico pensando assim, Jesus andando tranquilamente, a morte tentando catar cavaco, pegar ele pela roupa, puxar e não consegue. E ele vai triunfando, ele vai caminhando para fora daquela sepultura e vai andando, e vai triunfando, e vai vencendo, não é? E expôs a morte. O poder da morte foi exposto. Mas peraí, você não é que não tinha aqui ninguém contra você? Não era você que era toda poderosa? E aí agora como é que vai ficar? Que vergonha a morte, não é? Isso é tão bonito, irmãos, porque Paulo lá na frente, na sua carta também à igreja de Coríntios, ele fala assim, ó, inclusive está aqui no nosso texto, para nós meditarmos um pouquinho, mas ele faz aquela pergunta: onde é que está, ó morte, o teu aguilão? Não é? Onde é que está, ó inferno, a sua vitória? Não é? Cadê você? Eu acho isso abusado de Paulo, né? Não é? Irmão, a gente vê muitos que... Não fala de demônio, pelo amor de Deus. Não fala não. Meu Deus do céu. Não fala assim, não fica assim se expondo, não, falando da morte desse, não, pelo amor de Deus, bate na madeira 3 vezes. Não é? Paulo escreveu: foi morte. Cadê morte? Que vergonha, morte. O inferno, cadê a sua vitória? Por quê? Aí ele fala assim: o aguilão da morte era o pecado, não é? Era o pecado que fazia a morte vencer. E o pecado tinha a sua vantagem na lei. Mas agora, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, cumprindo toda a lei, e acabou com o império da morte. Acabou.
Acabou-se, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é divino com uma natureza humana. Se Jesus não fosse divino, não poderia nos salvar. E se ele não fosse 100% humano, não poderia pagar o preço. Veja que a encarnação confirma das verdades inseparáveis. A divindade de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a divindade de Jesus é incontestável. A humanidade de Cristo também. Jesus tornou-se homem em carne e osso, nervos e sentindo as mesmas dores que os homens sentem. Jesus se cansava, irmão. Não é? Estava ali a fonte de Jacó, onde Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Tem uma outra passagem que eu acho até cômico. Tem umas que, quando você começa a olhar o texto, você começa a falar assim, rapaz, que negócio engraçado. Diz que Jesus vai lá para a região da Síria, não é? Ali que era próximo ali da Galileia, e diz que ele vai lá para descansar. E diz que ele entra numa casa, mas não pôde esconder-se. Você parou para prestar atenção? A Bíblia diz que ele não conseguiu se esconder. Sabe por que ela está dizendo que ele não conseguiu se esconder? Porque ele queria passar um final de semana sem precisar de cuidar de nada. Ele queria descansar. Ele queria parar um final de semana sem ter que trabalhar. Está cansado. Mas não conseguiu. Porque chegou lá, tinha uma Sírio-Fenícia. Ele falou, Senhor, olha minha filha. Ela tá muito mal, ela está precisando de ajuda e eu preciso de ajuda. E aí diz que os discípulos falam assim, vai daqui, mulher, vai embora. E ela insiste e tal, e aí ele olha para a mulher, e para mim uma das palavras mais duras que Jesus deu nos evangelhos, você sabe disso. Olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e entregar aos cães. Você é uma gentílica, não é seu dia hoje. Aí ela olha para Jesus, mas o senhor sabe, né? Que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor, né? Talvez tenha uma migalhinha aí para mim. Aí fala, mulher, nem mesmo Israel viu uma fé como a sua. Olha só Jesus. A humanidade de Jesus expressa a comoção de Jesus, nas expressões de Jesus. Da maneira como ele olhava as pessoas e como ele sentia, como pessoa, a situação das pessoas. E aí ele fala de uma coisa que depois você tem que olhar os textos do Salmo para entender. O Salmo 78, que é a epopeia do povo de Israel, fala que o povo de Israel no deserto comeu das migalhas que caíam da mesa dos poderosos, era o maná no deserto. E aquela mulher estava falando para mim, falou assim, olha, assim como o povo de Israel, o que ela estava querendo dizer, por isso que Jesus deu para ela o que ela pediu. Vocês também no deserto, o Senhor também no deserto deu das migalhas que caem da mesa dos poderosos, né? As migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem, os menores comem. O conhecimento de Jesus, de olhar para as pessoas, entender a necessidade e a fé das pessoas, enxergando coisas que as pessoas não viam. Mas tudo isso revelado pelo Espírito Santo. Jesus tinha emoções humanas, Jesus chorou. Outro texto em Marcos fala que ele apavorou-se. Não é? Sentimentos humanos. A Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus precisou ser semelhante ao homem para ser misericordioso, sumo sacerdote. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Jesus humilhou-se e se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Filipenses 2, do 6 ao 7, a partir do 5, na verdade, isso é um hino da igreja primitiva. Paulo ali está cantando um hino para os irmãos em Filipenses. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não é? Mas
aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Olha que beleza. Agora, sabe o que é interessante aqui? É que a igreja de Filipos era uma igreja helenista, era uma igreja grega. A maioria do pessoal que estava lá era grego. E para a cultura grega, você se humilhar e você ser humilde era uma coisa de escravo. Porque se você não é escravo, por que você é humilde? Não faz diferença nenhuma, não faz sentido nenhum. O escravo tem que ser humilde. Ele está debaixo da mão do Senhor, o Senhor pode falar o que ele quiser, ué, ele é o dono. Então essas coisas de vulnerabilidade das pessoas eram um tabu para eles. Era uma dificuldade para eles. Por que eu tenho que ser humilde? Se eu sou filho do rei? Ué, mas se eu me unir agora a essa divindade que é Cristo, que é maior que todas as divindades do panteão grego, por que eu tenho que ser humilde? Era um tabu para eles a humildade. E essa explica muito também porque os textos que são de predominância grega e escrito em grego, a questão da humildade é tratada de uma maneira tão profunda como é em João, que estava em Éfeso quando escreve o Evangelho de João, como as cartas de Paulo, que trata muito do assunto de humildade, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que vocês aprendam que a humildade não é um valor deturpador, é um valor que revela a real natureza de Deus em nós, que humilhou-se a si mesmo, que olhou para os seus discípulos: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. E se eu, mestre e Senhor, lavo os pés de vocês, é para vos dar um exemplo para fazer as mesmas coisas. A humanidade de Jesus quebra a nossa arrogância, quebra o nosso batendo no peito. Não, quebra, isso aí acabou, meu amigo, minha irmã querida, acabou o seu direito de reivindicar. Quando você olha a pessoa de Jesus, a sua humildade, a sua mansidão e a sua seriedade com o plano de Deus para a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Sendo santo, foi feito como pecador e assumiu o pecado, não é? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fez-se maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aqui era um texto do Antigo Testamento. Quando Deus inspirou o profeta para dizer isso, ele já sabia que ele seria pendurado no madeiro. Jesus escolheu aquela morte porque ele quis assim. E é mesmo isso aí, pastor? É, e eu vou te mostrar aqui que é, não é? Quando ele diz assim: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dá-la e para tomá-la de volta. Eu tenho poder para derramar a minha vida por vocês, mas meu poder é tão grande que eu vou trazer minha vida de volta também, porque eu tenho poder para isso. O poder de Jesus manifestado na humildade do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Eu queria que você tirasse 30 segundos. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Adoramos Jesus. Pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, pela sua maravilha, Jesus, pelas suas mãos estendidas. Nós chamamos, Jesus, de coração, Senhor, Pai, nós reconhecemos o teu senhorio sobre nós, Senhor. Nós não cessamos, ó Senhor, não nos cansamos, Senhor, Pai, de nos emocionar com as tuas maravilhas, ó Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua revelação, Senhor, Pai, que passa os anos e nos emociona ainda mais, ó Senhor, porque nós não conseguimos entender uma pessoa tão maravilhosa como o Senhor, Pai, se derramando por nós, ó Deus, mas nós tomamos isso com ação de graça, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. E nós recebemos, ó Senhor, Pai, isso através do teu Espírito, pela fé em ti, para a glória do nome de Jesus. O propósito da obra de Cristo na terra, e nós terminamos por aqui. A obra perfeita da cruz. Jesus não foi obrigado a ir para a cruz, pois ele mesmo se entregou.
Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele mandou eu entregar minha vida, mas Ele também mandou eu tomar ela de volta. Viu? Eu estou debaixo de ordem. Eu vivo debaixo de ordem para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quando morreu na cruz, Ele não fez uma obra parcial, mas uma obra completa. Não é? Tem muita religião aí falando que nós temos que completar a obra de Cristo fazendo boas obras. Não, Senhor. A obra de Jesus está completa. Eu faço boas obras porque eu quero imitá-lo. Se realmente Jesus modificou a minha vida como diz que modificou, eu tenho que imitá-lo agora. Porque quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele falou assim: está consumado, tetelestai. Não sobrou mais nada para você fazer não. Está feito. A obra da salvação está completa. Essa expressão significa que a missão foi totalmente cumprida por Jesus. Ele pagou o preço do pecado da humanidade por meio da cruz. Ali os nossos pecados foram perdoados. Fomos reconciliados com Deus. Recebemos acesso à salvação e o poder do pecado foi vencido. Eu gosto da expressão que Jesus fala quando Ele chega na frente dos discípulos: Pai seja convosco. Pai seja convosco não é simplesmente pessoal se acalma. Não é um shalom qualquer. É porque tinha uma guerra entre o céu e a terra. As nossas inimizades nos colocavam em atrito, em guerra, em batalha com o nosso Deus. Mas agora o acordo de paz foi assinado. Jesus assinou o acordo de paz entre o céu e a terra. Não é um cessar-fogo fajuto. Não é um cessar-fogo porque a gente precisa de comprar mais bomba. Não é um cessar-fogo porque a gasolina está muito cara. Não, é um acordo de paz. Agora existe amizade entre o céu e a terra, porque agora existem salvos morando na terra, porque Jesus pagou o preço por eles. Ele mudou a condição, Ele mudou o propósito. Essa expressão significa que foi totalmente cumprida por Jesus, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A obra de Cristo não terminou na morte, mas é confirmada na ressurreição. E aqui mora algo muito importante. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Olha o texto aqui que eu estava procurando. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se cumpre aquilo que o salmista disse no capítulo 18, no Salmo de número 18. Cercaram-me no dia da minha calamidade. Ele me livrou dos inimigos que eram mais fortes do que eu. Cercaram-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. A morte, o inferno, o diabo, todos mais poderosos do que nós, nos cercou nos dias da nossa calamidade. Mas graças a Deus, aleluia, pelo nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória. Glória a Deus, aleluia. Nós estávamos como aqueles que descem a cova, mas agora nós estamos marcados para a vida. Glória ao teu nome. Marcado para a ressurreição eterna, para a vida eterna, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno e o diabo, não é? Garantiu a vida eterna aos que creem. A ressurreição comprova que o sacrifício foi aceito. A nossa conclusão: a obra de Cristo proporciona várias bênçãos e conquistas, e não há nada que o homem possa acrescentar a isso. Todo cristão deve viver uma vida abundante, ainda que hajam desafios, perseguições, aflições. Nós vencemos um Cristo vencedor. Irmão, acesso a essa glória que nós sentimos no nosso coração, quando nós falamos da coisa de Deus, não existe em lugar nenhum. Eu vi gente hoje, nessa semana, cercando a seleção brasileira, torcendo pelo seu país. Que legal, né? Em um evento desse, não é verdade? Eu vi pessoas vibrando por conta de o país agora está saindo de uma guerra. Eu vi pessoas celebrando porque hoje nós mandamos de novo o homem à lua. Mas para comparar com o gozo da glória eterna de Deus na nossa vida, não tem. É verdade, Jesus. Glória ao teu nome. Não tem. Não é? O camarada está com problema, está cheio de dificuldade, mas ele se lembra
que Jesus o ama Glória a e Deus. que Jesus entregou a sua vida por ele, aquilo traz para ele uma satisfação. Aleluia. Não é? Que muda a intenção e o coração, o propósito, a atitude para a vida, apenas pela lembrança da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isto, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Se alegra aí. Vai se animando aí, eu venci o mundo. Não é? Se isso é maravilhoso, Ele é o Senhor Jesus que nos garantiu isso aos seus discípulos. Eu termino por aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, meu irmão. Que você hoje possa sair daqui reanimado para viver as suas lutas. Jesus está conosco. Em breve Ele vem nos buscar. Para a glória do nome de Jesus. Amém.